Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, é claro. E se quiser ver relatos que não têm assombração, né? O foco não é assombração, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição, beleza? Mas antes de continuar, eu quero te dar um recado. Olha, gente, antes de continuar, eu quero indicar aqui para vocês algo muito interessante. A Ariana Manzoni, que é terapeuta sensitiva e especialista em autoconhecimento, com mais de 23 anos de experiência, ela faz a previsão 2026 com o tarô, dentro do projeto Previsão Anual, que é um mapa bem completo. Ela analisa 12 áreas da vida, com uma carta para cada aspecto. E ali ela vai mostrando onde tem alerta, onde tem oportunidade e onde você precisa se posicionar com mais força. Te dá um norte para você não começar o ano no escuro. Mas não é só isso, ela traz também a energia predominante do seu 2026. Indica um cristal e um aroma para te ajudar a harmonizar o ano e ainda envia um brinde extra junto com a previsão. E eu gosto porque fica com cara de dossiê mesmo, bem completo, bem estruturado, sem enrolação. E eu já fiz o meu. E ó, além dessa previsão, tem muito mais coisa lá no site. Então, se você quiser fazer a sua previsão, aponta para o QR Code aqui da tela ou clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí você usa o cupom ANA, que tem desconto para você que me segue aqui. Recado dado. Oi, assustaram? Eu já te falo aqui. Recado dado, agora vamos para o relato de hoje, que é este: Semana Santa Maldita. Estamos na Semana Santa? Não estamos, mas vamos ver o que do relato que é sobre uma Semana Santa. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Ciclano. Brincadeira. Não, ele falou mesmo. Eu acompanho vocês desde que me entendo por gente. Quando comecei a assistir o canal, eu ainda era uma criança. Eu me sentindo velha. E hoje eu estou prestes a completar 19 anos. E ainda é uma criança. Brincadeira. Né? Está começando a vida adulta. Mas o meu relato aconteceu em 2023, mais precisamente durante a Semana Santa daquele ano. Eu sou um bandista desde os 15 anos e no meu terreiro nós temos a tradição de cultuar a Semana Santa por causa da avó da minha mãe de santo. Os nomes todos estão trocados, ok? Por causa da avó da minha mãe de santo, Laura. Ela sempre foi devota de Maria e de Jesus, mesmo sendo candomblecista. Lá estava eu, um adolescente recém-iniciado nesse universo espiritual, arrumando a minha mala para viajar até uma chácara em outra cidade. Era lá que todos nós passaríamos a Semana Santa, cultuando as 7 linhas da Umbanda, né, como Preto Velho, Baiano, etc. E também a esquerda, Exu e Pombagira. Ana, eu estava tão feliz e ansioso, parecia um sonho poder participar de uma ritualística assim. Principalmente porque os meus pais são bastante preconceituosos e, sinceramente, foi um milagre eles me deixarem ir. Peguei carona com meu pai de santo Jonas. Saímos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, rumo a uma cidadezinha próxima, cujo nome, por mais que eu tenha tentado lembrar e até procurado entre todas as cidades do estado, nunca consegui recordar. Foram algumas horas de viagem e eu mal podia esperar para chegar. Conversei o caminho todo com o pai Jonas, até que finalmente avistei a chácara. Era muito mais incrível do que eu imaginava. Havia animais, árvores, uma cachoeira próximo ali, tudo tão lindo, tão cheio de energia. Já era noite, então eu montei a minha barraca, organizei minhas coisas, conversei com alguns irmãos que também tinham chegado naquele dia e fui dormir. Acordei cedo, vi todos chegando, montando suas barracas. Era tudo bem simples, no meio do mato mesmo, nada de luxo. Depois de tudo organizado, começamos as aulas e os estudos sobre a Umbanda e suas entidades. Na primeira aula que mãe Laura deu, eu comecei a me sentir estranho.
Era como se o encontro que eu senti, o encontro não, era como se o encanto que eu sentia estivesse se esvaindo pouco a pouco. Segui o dia até o entardecer. Quando abrimos oficialmente a nossa Semana Santa com um trabalho de... segui o dia até o entardecer, quando abrimos oficialmente a nossa Semana Santa com um trabalho de Exu e Pombagira. Mas, Ana, nesse ponto eu já mal conseguia ficar em pé. Eu sentia febre, muito frio e pensei, logo agora o meu corpo resolve ficar doente. Conversei com a mãe Laura e pedi para descansar. Ela concordou, dizendo que os próximos dias seriam intensos. Entrei na barraca e desmaiei de tanto cansaço e de febre. Mal sabia eu que aquela seria a minha última noite de paz. Acordei de madrugada em pânico. Eu achei que fosse uma crise de pânico, porque eu sentia um medo irracional, como se algo terrível estivesse me cercando. Eu gritei por ajuda, mas ninguém me ouviu. Eu saí da barraca chorando e chamando pela minha mãe, de sangue mesmo. Foi então que a mãe Laura veio até mim. No meio da escuridão e dos sons da mata, ela me encontrou desesperado. Quando me tocou, levou um choque. Naquele instante, ela percebeu que aquilo não era uma simples crise, não. Aquilo era uma possessão. O espírito que estava em mim era um quiumba. Para quem não conhece, é um espírito sem luz, diferente das entidades evoluídas. Ele se alimenta da energia dos médiuns, drenando a sua luz. Mãe Laura, em pensamento, chamou sua pombagira, Maria Padilha, para ajudar, enquanto tentava conversar comigo para afastar a energia negativa. Depois disso, eu apaguei completamente. Mãe Laura me contou depois que por um instante pareci melhorar e fui até a cozinha improvisada que tínhamos montado ali no meio da mata. Mas, ao me aproximar, o espírito tomou o controle e pegou uma faca, tentando cortar a mim próprio, entendeu? Quer dizer, o espírito pegou e tentava passar a faca. Laura, sem pensar duas vezes, segurou a faca pela lâmina com toda a força. Pela lógica, ela deveria ter cortado a mão e cortado feio, eu diria. Mas não aconteceu nada com a mão dela. Maria Padilha, no plano espiritual, afastou o espírito e aos poucos eu recuperei a consciência. Para não me assustar, Mãe Laura disse apenas que eu tinha tido uma crise passageira e que já estava melhor. Voltei a dormir, mas aquilo foi só o começo. Na manhã seguinte, eu ouvi os irmãos de santo cochichando sobre a noite anterior. Muitos tinham escutado os meus gritos, mas ninguém teve coragem de sair da barraca. Diziam que viram uma mulher atrás de mim na mata. E eu contei tudo para uma irmã de confiança, a Manuela. E ela me aconselhou a firmar minhas entidades e pedir proteção, dizendo que aquele mal já havia sido levado. Quem dera. O dia seguiu normalmente, até que percebi que outra irmã, Maria, começou a ficar estranha. Ela parecia fraca, doente e à tarde piorou. Estávamos debaixo de uma árvore quando eu senti a mesma energia ruim da noite anterior. E eu olhei para ela e os seus olhos estavam vidrados, fixos para o alto e sem vida, sabe? Quando eu segui o olhar dela, eu não vi nada, mas ao voltar a encará-la, os seus olhos reviraram. Ela começou a se tremer e caiu no chão. Todos pensaram que pudesse ser até um AVC, já que ela já tinha tido um antes, mas não era. Depois de cerca de 1 minuto, ela acordou, apavorando todos que estavam ali. Mãe Laura percebeu que a situação estava saindo do controle e incorporou sua preta velha, vovó Maria Conga, que deu um passe em Maria para tentar limpá-la e protegê-la. Mais tarde, seguimos com a gira de direita normalmente, fomos até a cachoeira, recebemos os caboclos para o batismo e depois voltamos para o local do ritual. Maria, ainda debilitada, ficou sentada observando. Tudo parecia bem, até que do nada ela levantou e atacou o pai Jonas com uma força descomunal, como se tivesse a força de vários homens.
foi difícil contê-la. Depois, ela desmaiou e foi levada ao hospital. Todos os exames deram normais. Nenhuma explicação médica. Quando a noite caiu, a mata se transformou. Todos começaram a ver aparições. Começamos a ouvir vozes que não eram das nossas entidades. Enquanto lavava a louça ali na escuridão, eu ouvi uma gargalhada demoníaca bem à minha frente. Era alta, nítida, gelou meu corpo inteiro. Corri desesperado e abracei a Manuela. Com todo mundo ali apavorado, a mãe Laura agiu rápido. Mandou alguns exus incorporarem em seus médiuns para fazer uma ronda espiritual em volta da chácara. Durante essa ronda, Maria Padilha incorporou em mãe Laura e explicou o que estava acontecendo. Uma chácara vizinha havia funcionado como terreiro, mas lá eles alimentavam e cultuavam quiumbas. Com o abandono do local, esses espíritos ficaram perdidos, vagando e famintos por energia. E quando sentiram a nossa luz, se aproximaram de nós, causando todo aquele terror. O espírito principal daquela legião foi justamente o que me possuiu. Durante a possessão, eu dizia frases como: me ajuda, eu quero acabar comigo, quero pular da ponte. Mais tarde, soubemos que o quiumba era o espírito de uma jovem que havia tentado contra a própria vida daquela forma justamente, e estava perdida e carente de sua mãe. Depois dessa revelação, tudo se acalmou. Seguimos com a Semana Santa até o fim e, apesar de tudo, o restante dos dias foi tranquilo. Encerramos os trabalhos, voltamos para casa e até hoje essa história é contada no meu terreiro. Ana, eu te garanto, tudo que eu escrevi aqui é absolutamente verdadeiro. Vimos o que os olhos humanos não veem, ouvimos o que os ouvidos comuns não ouvem e aprendemos da forma mais intensa possível que o mundo espiritual existe e precisa ser respeitado. Uma parte triste de tudo isso é que a nossa mãe pequena, que vou chamar aqui de Adriana, faleceu dias depois dessa Semana Santa. Minhas últimas lembranças dela são naquela chácara. Muito obrigado por ler até aqui. Um beijo enorme, Ana, e até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, achei interessante esse negócio que ele falou que tinha um terreiro na chácara ao lado, só que eles cultuavam quiumbas. Mas como assim? Esses quiumbas se passavam por entidades e eles acreditavam que estavam cultuando entidades quando na verdade eram quiumbas? Seria isso? Aí o pessoal lá do outro terreiro fez tudo errado os negócios, na hora que saiu de lá não fechou também, sei lá. E aí ficou tudo por lá, tudo que foi evocado, sei lá, ficou lá. E quando perceberam que, né, chegou ali uma leva de médiums, se foram tudo para cima. Então, vamos pensar que isso pode acontecer em outros lugares também. Você, de repente, ir para um terreiro onde o que está sendo cultuado ali não são as entidades de verdade, mas quiumbas. E também, se você, às vezes, não é nem de um terreiro ou está lá fazendo algum trabalho espiritual, mas você tem uma mediunidade, alguma coisa assim, e vai para um lugar que você não conhece, né? Simplesmente, sei lá, vai para que nem esse final de ano, vai para uma chácara, vai para um lugar assim, e lá tem já alguma coisa. E a hora que vê, fala, deixa daí eu posso enxugar muito bem. E aí, né, começa a ter umas experiências para mandar aqui para o canal. Ai, digam aí, é isso? Deixem nos comentários, sempre com respeito, por favor. E se você tem uma história desse tipo, envie o seu relato pra gente. Combinado? Então, um beijo.